Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 23.836 torcedores, o Internacional apenas empatou em 1-1 contra o Atlético Goianiense. Primeiro tempo não foi bom, no segundo a equipe melhorou, mas ainda assim não foi suficiente para buscar a virada. E o pós-jogo foi movimentado aqui no Beira-Rio, com um forte desabafo do técnico Eduardo Cudê contra a imprensa e também algumas críticas ao torcedor colorado. E também um pronunciamento do presidente Alessandro Barcelos bastante irritado com, segundo o presidente, um erro de arbitragem que tivemos hoje aqui. Portanto, a partir de agora, uma análise de Inter 1, Atlético Goianiense também 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional que foi a campo com o que tinha de melhor. O técnico Eduardo Cudê, é bom que se diga, ele não está preservando ninguém. Ele está colocando em campo o que tem de melhor, mas é claro que ainda tem desfalques importantes, os casos do Arangues, do Alan Patrick, do Wanderson e também do Ener Valencia. O Inter que foi a campo com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, meio de campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Maurício, na frente Wesley, Luca e Borré. E o primeiro tempo foi de uma posse de bola muito grande do Inter, cerca de 70%. Só que não foi suficiente para criar chances importantes de gol. O Inter teve apenas 2 chutes de fora da área, através do Bruno Henrique e também do Maurício, mas que não causaram um grande perigo assim, e o Atlético Goianiense pouco ameaçou o gol do Rocher. Veio o segundo tempo e aí sim a partida foi movimentada. Logo depois do Thiago Maia, meio desequilibrado, é bem verdade, ele tocar na rede pelo lado de fora, veio o tiro de meta. E neste tiro de meta, o Ronaldo bateu, a bola passou pelo sistema defensivo do Internacional, o Derek acabou driblando o Mercado e tocou por cobertura por cima do Rocher, e ali no jogo do campo, a arbitragem, que aliás foi totalmente feminina hoje aqui no Beira-Rio, e foi a Neuza Nesbach que marcou impedimento. Mas depois, a Daiane Muniz no VAR analisou o lance e o gol foi confirmado para o Atlético Goianiense. Mas a reação do Inter, ela foi rápida. A 9 do segundo tempo, um cruzamento perfeito do Wesley, o Borré, um cabeceio fulminante, empatou a partida, e ali o Inter tinha todo o tempo do mundo para construir uma virada que não veio. Ela quase aconteceu através de uma jogada do Maurício pela ponta esquerda, que o Borré chuta, o zagueiro do Atlético salva em cima da linha, depois uma pressão e o Inter tentou muita bola cruzada para a área, mas não foi suficiente para sair com resultado positivo, e o Inter, é claro que tropeça. Não poderia ter empatado com um time tão fraco como é esse do Atlético Goianiense, e o torcedor vaiou ao final do jogo. E na pós-partida, podemos dizer assim, tivemos entrevistas coletivas. Na verdade, a coletiva foi do Cudê, porque o presidente Alessandro Barcelos deu apenas um pronunciamento. E abre aspas para Eduardo Cudê, muito decepcionado, fazendo críticas à imprensa e também ao torcedor colorado. Abre aspas para Cudê, ele que me pareceu muito triste, muito melancólico nessa entrevista coletiva de pós-jogo. Entendo toda a ilusão que temos, mas estávamos a um gol de ser líder do Brasileirão. Clima estava pesado no Beira-Rio. Não há mais paciência. Muitos insultos para mim desde o primeiro minuto. E ainda estamos pagando a eliminação do estadual. Imprensa local me pega o tempo todo. Talvez tenha razão. Talvez o problema seja eu. É um clima raro no Beira-Rio. Na primeira rodada foi protesto da torcida.
hoje essa impaciência. São insultos da torcida sem parar. E lá pelas tantas, o Kudê disse que o Inter não será campeão com ele e nem com o Guardiola com esse clima. E está aqui porque acredita que seja possível. O Inter só é grande pela sua gente. Então foi bastante incisivo o técnico Eduardo Kudê nessa entrevista coletiva de pós-jogo. O presidente Alessandro Barcelos depois deu um pronunciamento e ficou muito irritado com, segundo ele, um pênalti não marcado em cima do Gabriel Mercado, em que numa cobrança de escanteio o Mercado ele se agarra ali com o Haldney, o volante do Atlético Goianiense, e segundo o presidente era para Daiane Muniz ter chamado a Edna para ela revisar o lance do VAR, e ali o Inter poderia ter o segundo gol se o pênalti fosse marcado. Então ficou bastante irritado o presidente com este lance. Então assim eu vi Inter 1, Atlético Goianiense 1 aqui no Beira-Rio. O Inter não jogou bem, o empate ele é terrível para as pretensões do clube. É claro que o Campeonato Brasileiro ainda está no início, mas não pode um time como o Inter empatar com uma equipe de tão baixa qualidade contra o Atlético Goianiense. E o pós-jogo aqui foi bastante movimentado, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.